Sejam muito bem-vindos em meu canal. Eu sou o professor Luiz Carlos e hoje nós vamos estudar um conteúdo chamado ligações químicas, mais especificamente conteúdo sobre ligação iônica, tá? Só que o seguinte, antes de nós estudarmos esse conteúdo de ligação iônica, é importante aqui nós vermos uma regra chamada regra do octeto, tá? O que essa regra do octeto ela nos diz? Ela diz o seguinte, tá? Que um átomo ele fica estável quando ele alcança 8 elétrons em sua camada de valência, tá? O que seria camada de valência? Seria a última camada do átomo, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O átomo fica estável quando ele alcança 8 elétrons na camada de valência. Se a última camada, ou seja, a camada de valência for a camada K, ele vai ficar estável apenas com 2, tá? Então camada K, ele vai ficar estável com 2 e as demais camadas ele vai ficar estável com 8, tá? Isso é chamado regra do octeto, tá? Por que octeto? Por causa do número 8. E aqui, da onde que nós tiramos essa regrinha do octeto? Ela vem lá da família dos gases nobres, tá? Foi observado que na natureza os átomos que são estáveis são os gases nobres, tá? O que seria essa estabilidade? Esses átomos eles são encontrados de forma isolada na natureza, ou seja, sozinhos. Eles não estão formando compostos, tá? Ou seja, eles são estáveis sozinhos. Os outros átomos, para poder ficar estável, eles formam compostos, tá? E verificou o seguinte, os gases nobres, ó, eles são da família 8A ou grupo 18, tá? Por que isso? Porque eles possuem na última camada ou 2 elétrons, né? Se for a camada K, lembra aqui da regrinha do octeto, tá? Se for outra camada, ele vai ter que possuir 8 elétrons na última camada, tá? Então, da onde foi retirada essa regrinha do octeto? Dos gases nobres, tá? Os gases nobres são estáveis com 2 ou com 8. 2 se for a camada K e as demais camadas 8 elétrons. Agora vamos ver o seguinte, ó, compostos ou substâncias iônicas, tá? Esses compostos ou substâncias iônicas, como o nome já diz, ó, iônicas, elas são formadas por íons. Então eu peguei como exemplo aqui, ó, um íon positivo e um íon negativo. Lembrando o seguinte, íon positivo é o cátion, íon negativo é o ânion, tá? Nos compostos iônicos ou nas substâncias iônicas, esses íons, esses cátions e ânions, eles vão estar agrupados, formando um negócio chamado retículo cristalino, tá? Esses compostos iônicos, eles vão ter essas características aqui, tá? Eles são sólidos em condições ambientes. Vou marcar aqui, ó, são sólidos. Eles possuem altas temperaturas de fusão e altas temperaturas de ebulição, tá? Então, duas características aí, ó, os compostos iônicos, substâncias iônicas são sólidas em condições ambientes, tá? Geralmente 25 graus Celsius, altas temperaturas de fusão e ebulição. O melhor solvente dos compostos iônicos é a água, tá? Eles são facilmente dissolvidos em água, tá? E eles conduzem corrente elétrica quando eles estão fundidos, tá? Lembra assim, ó, fundidos, não é fundido não, viu? É fundidos. Então, fundidos, ó, lembra lá da fusão. Ou seja, fusão é quando passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, quando eles estão no estado líquido, tá? E eles também têm essas características de conduzir corrente elétrica em solução aquosa, tá? O que seria uma solução aquosa? É uma solução que está dissolvida em água, tá? Aquoso vem de água, tá? Então, repetindo, eles conduzem corrente elétrica de duas maneiras facilmente, tá? Quando eles estão no estado líquido, fundidos, derretidos, tá? Ou quando eles estão dissolvidos em solução aquosa, tá? Solução mistura homogênea, aquosa porque está dissolvido na água. Com isso, ó, por que eles vão conduzir corrente elétrica? Porque eles vão ter íons livres, tá? Esse retículo cristalino aqui ele vai ser quebrado e esses íons vão ficar livres, tá?
essa movimentação dos íons livres vai gerar o quê? Vai gerar a condução de corrente elétrica, tá? Agora nós vamos ver aqui, nós vamos entrar propriamente na tal da ligação iônica. Quais são as características da ligação iônica? Tá? Em geral, nós temos uma ligação entre um átomo metal e um átomo não metal, ou seja, um ametal. Tá? Para poder facilitar, ó, vocês podem verificar o seguinte, ó, se ele tiver 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada, tá? Ele vai ser considerado um metal. E se ele tiver 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, ou última camada, ele vai ser considerado um ametal. Qual que é a principal característica da ligação iônica? Ela ocorre por transferência de elétrons, tá? O metal vai perder elétrons e o ametal vai ganhar elétrons, vai transferir do metal para o ametal, tá? Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o sódio, que é o 11, e o cloro, que é o 17, tá? Fazendo a distribuição eletrônica dele aqui, nós vamos verificar o seguinte, ó, o sódio, ele possui um elétron na última camada. Então nós podemos fazer o seguinte, ó, nós podemos escrever assim, ó, Na, vamos fazer uma bolinha aqui para ele, ó. Tá? Por que uma bolinha? Porque ele só possui um elétron na última camada. A bolinha representa esse elétron aqui da última camada. E depois, ó, vamos pegar o cloro, o Cl. O Cl, ele possui 7 elétrons na última camada. Então, nós vamos fazer o Cl aqui, ó. Fazer o Cl, vamos fazer 7 elétrons, ou seja, 7 bolinhas aqui, ó. Tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Ó. Então, segundo a regra do octeto, ela diz o quê? Que um átomo, para poder ficar estável, ele precisa possuir 8 elétrons na sua última camada. Então, o que vai acontecer? Ó, nós vamos pegar aqui o átomo de sódio, ó, que tem um elétron, e nós vamos transferir esse elétron para o cloro. O que acontece, pessoal? Ó, ele tinha 1, perdeu esse 1, né? Ele transferiu para o cloro, ele vai ficar com quantos elétrons na última camada? Vai ficar com 8, tá? O cloro que tinha 7, ó, tinha 7, ganhou um daqui, também vai ficar com quanto na última camada? Também vai ficar com 8, tá? Com isso, ó, os dois átomos ficaram com 8 elétrons na última camada, ou seja, os dois átomos ficaram estáveis, tá? Com isso, nós podemos escrever o seguinte, ó. O átomo que perde, nós podemos colocar uma carga positiva para ele. Vou colocar aqui, ó, mais 1, tá? Porque ele perdeu um elétron. E o átomo que ganha, nós vamos colocar uma carga negativa, então menos 1, tá? Então aqui, ó, nós vamos ficar como resposta aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu só colocar aqui. Vai ficar assim, ó. Como resposta. Aqui vai ficar a fórmula NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, tá? Agora nós vamos fazer aqui para o magnésio e para o nitrogênio. Vamos verificar, ó, que o magnésio possui quantos elétrons na última camada? Ele possui 2 elétrons na última camada, tá? Então, eu vou fazer aqui um magnésio, ó. Fazer um magnésio com 2 bolinhas, ou seja, 2 elétrons na última camada, tá? E nós fizemos a distribuição do nitrogênio, né? E verificamos que ele possui quantos elétrons na última camada? Ele possui 5 elétrons na última camada, tá? Então, eu vou fazer um átomo de nitrogênio com 5 elétrons na última camada, ou seja, 5 bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Segundo a regra do octeto, para os dois ficarem estáveis, os dois precisam possuir 8 elétrons na última camada, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó?
O nitrogênio tem 5, eu passo um para lá, vai dar 6, eu passo o outro aqui, vai dar 7, tá? Só que o que aconteceu, pessoal, ó? O nitrogênio ainda não está com 7, tá? O magnésio aqui está com 7, está com 8, tá? Por que 8? Ele vai perder esses dois, ó. Perde 2, vai ficar com quanto na última camada? Vai ficar com 8, tá? O magnésio está, o Mg está estável. Só que o nitrogênio ainda não está estável, ó, porque ele tem 5, ganhou 2, fica com 7, tá? Então o que nós vamos precisar fazer aqui, ó? Nós vamos precisar fazer outro magnésio, ó. O magnésio eu vou fazer sempre com quanto, ó? Sempre com 2, tá? Que era o resultado do átomo da última camada, tá? Do átomo de magnésio, tá? E com isso, ó, eu vou passar mais um para ele aqui, ó. Do magnésio para o nitrogênio. Tá? Com isso, o nitrogênio agora vai ficar com 8, tá? Ó, ele tinha 5, 6, 7, 8. Só que esse magnésio de baixo, ó, não confundam. O magnésio de cima perdeu 2, ficou com 8. Só que o magnésio de baixo, ó, tinha 2, perdeu só 1. Tinha 2, perde 1, fica com 1. Não pode ficar com 1, pessoal. Todos têm que ficar com 8 elétrons na última camada para poder ficar estável, tá? Então eu preciso perder esse outro elétron. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um outro nitrogênio. De novo, pessoal, ó, o nitrogênio eu vou fazer sempre com quanto, ó? Ele tem quantos na última camada? Tem 5, tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu passo esse elétron daqui para ele, ó. Ele vai ficar com 6. Ih, professor, complicado, hein? Esse tinha 2, perdeu os 2, ficou com... Ó, tinha 2, perde 2, fica com 8. Esse outro magnésio também tinha 2, perde esses 2, também fica com 8. Esse nitrogênio tinha 5, ganhou 2 daqui, 6, 7, ganhou mais um daqui, 8. Ele está com 8. Só que esse nitrogênio de baixo, ó, tinha 5, ganhou um daqui, dá 6. Está faltando ainda, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um outro magnésio. De novo, com quantos elétrons na última camada? Com 2, tá? Aí vai dar certo, ó. Por que vai dar certo, ó? Pensa no nitrogênio aqui, ó. 5, ganhou um daqui, 6. Ganha mais um daqui, 7. Ganha mais um daqui, 8. Vejam só que interessante, pessoal, ó. Todos os átomos agora estão com 8, ó. Esse tinha 2, perdeu os 2, ó, 8, tá? Perde 2, 8. O magnésio perde 2, 8. O nitrogênio, ó, esse tinha 5, ganha um 6, 7, 8. Esse também tinha 5, ganhou um 6, 7, 8, ó. Então, ó, veja o seguinte, ó, na última camada tinha 5, ganhou 3, também ficou com quanto? Ficou com 8. Então, tá todo mundo com 8, tá? O que nós vamos verificar aqui, ó? Terminando aqui do lado, ó. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. O magnésio, ó. Cada magnésio aqui, ó, tá perdendo quanto? Ó, esse perde 2, esse perde 2 e esse perde 2. Então, cada magnésio tá perdendo 2. Então, a carga dele aqui, ó, é mais 2, tá? Como o magnésio aparece em 3 vezes, ó, 1, 2, 3, há letras, tá? Ele aparece 3 vezes. Então, vamos colocar um número 3 aqui embaixo, ó. E o nitrogênio, ó, cada nitrogênio, ó, esse ganha 3 e esse também ganhou 3, tá? Então, a carga dele vai ser 3 negativa, tá? Vou fazer aqui do ladinho. 3 negativo. Tá? Só que o nitrogênio, ó, tá aparecendo quantas vezes o nitrogênio, a letra? Tá aparecendo 2 vezes. Então, nós colocamos um 2 aqui. Tá? Com isso, a fórmula final aqui do composto, tá? Sódio com cloro fica fórmula final NaCl, tá? Mg com N vai ficar a fórmula Mg
Número 3, N2, tá? Ó. Mg, coloco só o número de baixo, tá? As cargas que são o número de cima, não preciso colocar. Então, ficou Mg3, N2, tá? Essa é a resposta final. Só que o seguinte, ó. Aqui eu vou passar para vocês um macete. O que esse macete indica? Ele indica uma forma mais fácil para poder resolver essa ligação iônica, tá? Que é utilizando as cargas e a família, tá? Então aqui nós temos, ó, família do lado esquerdo e as cargas do lado direito. Família e carga do lado direito. O que vocês precisam... Vocês precisam, pode até decorar, mas vocês podem usar o raciocínio lógico. Vejam que interessante, ó. Se ele tinha um elétron, ó, perde um, ficou um positivo, tá? Esse aqui tinha 7, ganha 1, ficou com 1 negativo. Então, o que vocês têm que entender? Quando ele só tem 1, 2 e 3, ele vai perder, tá? Se ele perde, ele fica positivo, tá? Então, ó, perde 1 mais 1, perde 2 mais 2, perde 3 mais 3. Aqui é o contrário, pessoal, ó. 5A para chegar em 8, ele não pode perder. É mais fácil ele perder ou ele ganhar para chegar em 8. Nesse caso aqui, ele é mais fácil ele ganhar 3, tá? É mais fácil ganhar 3 do que perder quanto? Do que perder 5, tá? Então, ele vai ganhar. Como ele vai ganhar, ele vai ficar negativo, ó. Então, de 5 para 8 vai ganhar 3, 3 negativo. De 6 para 8 vai ganhar 2, 2 negativo. E de 7 para 8 vai ganhar 1, fica 1 negativo, tá? Então eu peguei os mesmos exemplos, ó, veja que interessante, ó. Eu também peguei o sódio e o cloro aqui no primeiro caso, né, ó. Sódio e cloro no primeiro caso. E eu também peguei magnésio e nitrogênio no segundo caso, ó. Magnésio e nitrogênio no segundo caso, tá? Só que agora nós vamos utilizar as famílias da tabela periódica. Vocês vão verificar que vai dar o mesmo resultado aqui, ó, de vermelho, tá? Como que seria isso? Vejam só que interessante, ó. Família 1A, olhando a tabelinha, é mais 1. Família 7A, olhando a tabelinha, é menos 1. Tá? Então, ó, família 1A é mais 1. Família 7A é menos 1. Vamos aproveitar e já vamos fazer o outro aqui, as famílias, né? O magnésio família 2A vai ser mais 2. Só observar aqui, ó, 2A mais 2. E o nitrogênio é da família 5A. 5A vai ser menos 3, tá? Vou colocar aqui, menos 3. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, Na. Vamos pegar a carga dele, pessoal, ó. Mais 1 e o Cl quanto? Menos 1. Então aqui fica Na mais 1. Cl menos 1. Tá? Feito isso, nós vamos inverter essas cargas, tá? Só que na inversão de cargas não vai o sinal, só vai o número, tá? Não vai o sinal, só vai o número. Então esse aqui, ó, que está do lado de cá, vai para lá, número 1 aqui. E esse aqui que está do lado de lá vai vir para cá, tá? Vamos cruzar os bichos aqui, ó, cruzar os dois, tá? Então ficou Na, 1Cl1. Só que toda vez que os números forem iguais, ó, nós podemos simplificar eles e retirar eles da resposta final. Então isso aqui vai ficar NaCl, tá? Números iguais, eu retiro ele da formulinha aqui. Tá? Outra coisa, toda vez que sobrar o número 1, eu não preciso colocar na fórmula também, tá? Então, essas duas regrinhas. Números iguais eu posso retirar, tá? E toda vez que for número 1, também posso retirar. Então, aqui seriam os dois casos, tá? Veja que interessante, ó, deu a mesma resposta daqui, tá? Já o outro aqui, ó, vou fazer do mesmo jeito. Nós temos o magnésio, tá? O magnésio aqui, ó, mais 2. E nós temos o nitrogênio. Nitrogênio aqui, menos 3. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Ó, nós vamos inverter, tá? Só que só o número, o sinal não vai. Número 2 daqui vai para lá. Número 3 vem para cá.
Tá, ó, número 2 daqui foi para lá, número 3 daqui vem para cá. E escrevendo a resposta final, ó, eu vou pegar só os números de baixo, ó, Mg3, N2. Tá? Vejam que interessante, pessoal, ó, deu o mesmo resultado aqui. Só que essa aqui é uma forma muito mais prática e mais rápida de resolver, tá? Então fica a dica aí para vocês. Vamos observar o seguinte, coloquei um OBS aqui, ó, uma observação, tá? No NH4, ó, eu só tenho ametais, tá? E para ser ligação iônica, eu falei que para ser ligação iônica nós precisamos ter um metal com outro ametal, que é o que está acontecendo aqui, ó. O sódio é metal e o Cl é ametal. Magnésio é metal e o nitrogênio é ametal. Só que aqui, ó, eu não tenho metal, tá? Então isso aqui é uma exceção, tá? Uma exceção àquela regrinha. Apesar de eu não ter ametal aqui, né? Apesar de eu não ter metal, eu só tenho ametal, esse composto NH4+, que é chamado de amônio, ele vai formar com outro elemento um composto iônico. Então eu peguei como exemplo aqui, ó, com o Cl, que é o cloro. NH4Cl, eu só tenho ametais ali, tá? Não deveria ser o quê? Não deveria ser ligação iônica, porque na ligação iônica nós precisamos ter um metal, tá? Só que aqui, ó, ele vai sobrar uma carguinha positiva, né, que vai ser um cátion, e em união com um ânion, ele vai formar um composto iônico, tá? Então, pessoal, por hoje é só e até mais, tá? Bons estudos a todos aí.